a essência da vida é a morte. Amém? A essência da vida é a morte. É uma antítese, com certeza, onde é contrastado dois conceitos importantes para o homem: vida e morte. Essa antítese, ela leva-nos a entender, irmãos, aquilo que Deus quer para a nossa vida, aquilo que Deus deseja para a nossa existência. E quando nós observamos a vontade do Senhor, nós vamos descobrir que a essência da vida é a morte. Para que você tenha de fato uma vida, para que a tua vida seja segundo a vontade de Deus, necessário é que morras. Se você não morrer, não conseguirá viver. Esta é uma realidade de Deus para a nossa vida, que nós precisamos observá-la e praticar essa realidade no nosso dia a dia, sem perder de vista a vontade do amado Senhor. O apóstolo Paulo, ele passava por momentos difíceis, perspectivas de morte. E ele escreve à igreja de Filipos uma afirmativa que hoje as pessoas veem como poética e até gostam de recitar. Mas nós precisamos tirar a poesia e vermos a realidade da palavra. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele afirma: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Oh, glórias! Palavra forte do apóstolo Paulo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E essa é uma realidade que nós precisamos buscar para a nossa vida. Vivermos a vontade do Senhor a ponto de entender que aquilo que nos aguarda é lucro. Que morrer para os atos pecaminosos, morrermos para o pecado, é lucro. Porque em todas essas coisas o nome santo do Senhor será exaltado, será honrado. E esta é a vontade do Senhor. E se nós, amados, praticarmos esta afirmativa do apóstolo Paulo, fica evidenciado a presença de Deus na nossa existência. Mas, se nós não agarrarmos esta verdade, resta-nos perguntas: qual o valor da vida? Para que estou vivendo? Qual o motivo da minha alegria? Porque nasci, porque isso, porque aquilo, enfim, a vida fica sem sentido. Nós precisamos entender, irmãos, que a nossa felicidade está em viver a vontade do Senhor acima de todas as coisas, e que todas as demais coisas são passageiras. A felicidade que esse mundo proporciona é uma felicidade extremamente fútil, passageira. Ela passa tão rápido. E nós temos que alicerçar nossa existência naquilo que é eterno, naquilo que não passa, naquilo que é para todo o sempre. Irmãos, quando nós entendemos essa verdade, a essência da vida é a morte. Essa antítese, nós vamos ver que o Senhor te chamou para morrer. Oh, glórias! E só morrendo é possível viver. Parece complicado, mas não é complicado. É a simples verdade da palavra de Deus. Amém? Nós vamos orar. Amado Deus, dá-nos a direção nessa palavra. Fala conosco, Senhor, para que nós possamos entender os teus princípios. Morrermos, Pai, literalmente morrermos para tudo aquilo que não te agrada e vivermos a tua verdade intensamente. Senhor, fala de uma forma intensa aos nossos corações. Planta essa verdade na nossa vida. Ó Espírito Santo, revela-nos a tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esta é a grande realidade que o apóstolo Paulo ensina-nos. É preciso viver e morrer para Cristo.
Quando a nossa vida, irmãos, está totalmente rendida aos pés de Cristo Jesus, quando nós buscamos Cristo com todas as forças do nosso ser, quando nós plantamos a nossa existência, nossos planos, projetos, quando o nosso viver visa honrar e glorificar o Criador, com certeza é preciso morrer. Porque se não houver uma morte, nós não alcançaremos o favor do Senhor na nossa existência. É preciso, amados, abrirmos mãos daquilo que nós gostamos, daquilo que nos é útil. Às vezes é preciso abrirmos mão daquilo que nos é útil, mas que não agrada ao Senhor. Haja vista que o nosso objetivo de vida é satisfazer Cristo Jesus em todas as áreas. Nós somos diferentes. Estamos aqui, irmãos, para honrar, para glorificar, para bendizer a Cristo, para falar para o Senhor que Ele é o nosso mestre, que Ele é o nosso Salvador, que o nosso amor, o nosso coração está nas suas mãos. É viver essa verdade como se não houvesse outra. E de fato não há outra verdade. O que existe além disto é mentira. Nós temos que nos agarrarmos à palavra do Senhor e permitir que o Espírito de Deus encontre lugar na nossa existência, para que a vontade do Eterno sobressaia em todas as áreas, em todas as coisas, em tudo, para que a essência de Cristo seja uma verdade na nossa vida. Oh, glórias! O apóstolo Paulo, ele nos seus momentos difíceis de perseguição, quem sabe já visualizando a morte à frente ou uma perspectiva de morte, ele escreve àqueles irmãos da cidade de Filipos. E ele diz para aqueles queridos: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Oh, glórias! Irmãos, o Senhor te chamou para viver para Ele. Viver para Cristo. Viver para Cristo é uma vida com propósito. Viver para Cristo é uma vida com compromisso. Viver para Cristo é uma vida de fé. Viver para Cristo é uma vida cheia de paz, de alegria, do mover do Espírito Santo. Viver para Cristo é sermos forjados no sangue do Senhor, fortalecidos no sangue de Cristo. Isso é o viver para Cristo, irmãos. E às vezes nós não estamos alcançando essa vontade do Senhor. É preciso, quem sabe, olharmos o nosso interior, analisarmos a nossa vida, fazermos um balanço para que, analisando, vejamos se de fato estamos vivendo para o Senhor. E é super fácil saber se você vive ou não para o Senhor. É só você tirar aquele cuidado e não querer ver a verdade e abrir os olhos para a verdade. E o Espírito Santo mostra de uma forma clara se nós estamos ou não vivendo a vontade dEle. Queridos, viver para Cristo significa ter Jesus no centro da tua existência. E termos Jesus no centro da nossa vida é viver ao redor de Cristo, ao redor do Senhor. Jesus é a nossa coluna vertebral e todas as demais coisas, costela, pele, banha, não sei o que mais, enfim, tudo isso ao redor da coluna vertebral. Assim precisa ser Cristo Jesus na nossa existência. Ele precisa ser o centro. E isso é fácil de saber, é fácil de reconhecermos se Jesus é ou não o centro. Se porventura nesse momento o Espírito Santo bate de frente com você e diz, fala para a tua vida, olha, Jesus não é o centro. Jesus não é o centro na tua existência. É o tempo oportuno para que você mude, para que haja uma volta. Outro aspecto, irmãos, viver para Cristo. Cristo é a nossa razão completa de vida. Amém? Vivemos ao redor de Cristo, Ele é o centro.
Segundo, Ele é a razão. Eu vivo para satisfazer a Cristo. Eu vivo para agradar o Senhor. Eu vivo porque eu amo a Cristo. Jesus, Ele torna-se tudo, tudo na nossa vida. Jesus, amados, se Ele não for a razão da nossa existência, nós estamos perdendo tempo com a religião. Se Jesus não for o centro da nossa vida, com certeza estamos perdendo tempo com a religião. É preciso que entendamos que a essência da vida é Jesus no centro. É Jesus no centro. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo, ele que escreveu esse texto, nós vemos, amados, que ele dedicou-se completamente ao Senhor. Ele abriu mão de tudo aquilo que lhe era importante e centralizou-se em Cristo. Ele vivia com uma só razão, e a razão era viver para Cristo. O viver é Cristo. Eis aí a razão daquele homem. E como ele abraçou essa causa, como ele entendeu essa verdade, nós vemos que foi usado por Deus de uma forma tão forte, tão maravilhosa, a ponto de impactar todo o planeta. Após Paulo, praticamente todos os seres sobre a face da terra conheceu a sua história e conhecerá a sua história. Todos aqueles que amam o Senhor há de conhecer a história deste homem, porque ele soube centralizar-se em Cristo e viver exclusivamente para o Senhor. É preciso entender ainda, irmãos, que viver para Cristo é negar os prazeres desta vida. Eu tenho que abrir mão daquilo que dá-me prazer, porém, um prazer que distancia-me de Cristo. Se porventura os atos, mesmo que sejam agradáveis, que sejam bons, não me trazem danos, mas que distancia-me de Cristo, não serve. Não serve, irmãos. O nosso chamado é para vivermos para o Senhor, e é preciso que Cristo esteja no centro, e nós temos que muitas vezes negar aquilo que nos é agradável, para que o Senhor esteja em evidência na nossa existência. A essência da vida é a morte. Você morre para os seus prazeres, para que a vida seja uma verdade. É dessa forma que acontece. E o interessante ainda é que muitas vezes, amados, nós, de forma generalizada, ouvimos o diabo falar o seguinte: prazer é fazer determinada coisa, prazer é viver assim, prazer é isso, prazer é aquilo. Mas quando você abre os teus ouvidos para o Espírito Santo de Deus, Ele há de mostrar que prazer é fazer a vontade do Senhor, porque Ele nos satisfaz, Ele enche o nosso coração de paz, de alegria, de contentamento. A presença de Deus é completa na nossa vida, em todos os aspectos. Mas se nós não nos agarrarmos ao Senhor e vivermos a verdade dEle, certamente nós não vamos experimentar o propósito do Senhor na nossa existência. Mas o apóstolo Paulo ainda nos ensina, irmãos, que morrer para Cristo quebra as amarras da nossa vida. Amém? Nos dá a liberdade das amarras. Quando o homem morre para Cristo, quando ele morre para o Senhor, ele quebra as amarras da vida. A liberdade vem sobre a nossa existência. Esse morrer para Cristo é preciso entender. Primeiro, viver para Cristo. Segundo, morrer para Cristo. Esse morrer para Cristo, irmãos, significa não a morte física necessariamente, mas sim o morrer para a carne. Quando nós morremos para Cristo, nós estamos afirmando que a nossa vontade, a nossa carne, a nossa personalidade destituída da presença do Senhor, a nossa personalidade, o nosso ser, toda a nossa vida
é preciso que seja colocado diante do Senhor, para que seja mortificado. E assim, amados, a vontade do Senhor virá à existência na nossa vida. Morrer para Cristo, irmãos, nos dá a liberdade das amarras do pecado. Morrer para Cristo gera em nós uma vida real, uma vida verdadeira, uma vida completa. Quando nós morremos para Cristo, uma vida nova nos é dada. Uma vida, irmãos, que nos permite ter prazer não no pecado e na sua prática, mas naquilo que é agradável aos olhos do Senhor. É onde que teremos prazer em buscar o Senhor, em ansiar como a corça pelas águas. Oh, glórias! Em buscarmos incansavelmente a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus. O apóstolo Paulo continua sendo um exemplo. Primeiro, ele viveu para Cristo. O Senhor o usou e impactou a humanidade e há de impactar enquanto houver terra. Depois, ele morreu para Cristo. Ele morreu para Cristo. Quando você estuda a respeito do apóstolo Paulo, as informações que nós temos é que ele era uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa bem colocada socialmente, uma pessoa que tinha acesso às autoridades da sua época, uma pessoa que era bem vista pela igreja a qual ele frequentava, era uma pessoa de respeito, uma pessoa que tinha um nome diante da sociedade. Mas ele entendeu, irmãos, que tudo aquilo não tinha nenhum valor, e ele quebrou essas amarras e abraçou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E quando ele abraçou a Cristo, deixando todas essas situações que, com certeza, extremamente importante, ainda hoje, alguém que tem nome e acesso às autoridades, são pessoas consideradas importantes, e abrir mão dessas coisas em favor de Cristo não é fácil. O apóstolo Paulo, naquela época, ele tinha tudo isto e muito mais. Mesmo assim, irmãos, ele entendeu que era preciso morrer para Cristo, deixar tudo aquilo em segundo plano, porque não edificava a sua vida, porque não somava na sua existência. Ele entendeu que não havia nada mais importante do que servir a Jesus. Ele entendeu que morrer para Cristo era a melhor atitude. E ele morreu, irmãos. Ele deixou tudo para trás. Todas as coisas para trás, deixou o seu nome, deixou os seus cargos, deixou a sua condição social, a sua condição religiosa, ele deixou tudo isto em favor de uma nova vida com Cristo Jesus. Nós podemos concluir que não é fácil, mas realmente não é fácil, não é fácil. Todas as situações para com o Senhor, irmãos, não são fáceis. Exigem sacrifícios. Sem sacrifícios, impossível viver para Cristo, morrer para Cristo. Sem sacrifício, é impossível você viver a verdade do Senhor. Sem sacrifício, é impossível você morrer para Cristo, deixando todas as coisas em segundo plano, para que o nome santo do Senhor seja exaltado. Eis aí, irmãos, a essência da vida. A essência é quando você morre para si, morre para todas as coisas, para que a vida de Cristo Jesus seja a realidade no nosso viver. A partir do momento que nós entendemos isso, teremos algo diferente, teremos uma vida totalmente diferente. Nossos atos, nossas ações, nossas atitudes serão todas voltadas para satisfazer o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele entendeu isto, e ele viveu todos os seus dias para Cristo Jesus, para satisfazer Jesus Cristo. Será que nós temos vivido parte da nossa vida? Não vou colocar toda a nossa vida, mas parte da nossa vida para satisfazer o Senhor? Se a resposta é não, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus não quer parte, Ele quer
toda a sua vida. Jesus quer que você abra mão do teu eu. E é esta a essência desse versículo, que você morra para que Cristo viva em você. Esta é a vontade do amado Jesus para a nossa existência. Irmãos, quando nós vivemos e morremos para Cristo, teremos com certeza um lucro eterno. Oh, glórias! Filipenses 1, versículo 21. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O morrer é vitória. O morrer é ganho. O morrer é realização. Realização. Porque esta é a vontade de Deus. Queridos, a palavra morte, ela não nos é agradável. Quando nós pensamos em morrer, pensamos em um monte de coisa junto. Mas é uma palavra que precisa estar viva dentro de nós. A cada dia você precisa lembrar de morrer. A cada dia eu preciso lembrar de morrer. Morrer para as atitudes ruins, morrer para o pecado, morrer para os meus desejos, morrer para as minhas inclinações, morrer para a sociedade, morrer para esse mundo, morrer em todas as situações. E assim, com certeza, viverei. Oh, glórias! Viver e morrer para Cristo nos garante a vida eterna com o Senhor. Uma morada no céu. Se você não morrer, não conseguirás viver com Cristo Jesus. Se você não deixar tudo aquilo que lhe é agradável, mas desagradável aos olhos do Senhor, você não conseguirá viver com Cristo e morar na glória com o Senhor. São fatos importantes, extremamente importantes na nossa existência, irmãos, porque não há nada que seja mais precioso. Eu sei, irmãos, que nós temos uma tendência em querer edificar um império sobre a face da terra. Você, quem sabe, você tem um plano, eu estou aqui para vencer, eu quero prosperidade, eu quero conseguir o máximo possível, eu quero tudo que o dinheiro possa comprar sobre a face da terra, eu quero experimentar, eu quero viver, eu quero ser, eu quero ter. Essa é a nossa vocação. É uma vocação humana. E sabemos que a nossa natureza, ela é deturpada pelo pecado. Nós precisamos mudar esse conceito de vida. Mudar esse conceito de vida. Porque melhor, irmãos, é ajuntarmos tesouros no céu. E para juntarmos tesouro no céu só é possível quando vivemos a verdade de Cristo Jesus acima de todas as coisas. Se você observar bem a vida do apóstolo Paulo, o texto é dele, a palavra é dele, portanto, a vida dele está em evidência. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando nós olhamos para a vida desse homem, nós vemos o exemplo de alguém que tinha tudo. E naquela época, 2000 anos atrás, conseguir galgar os cargos que ele conseguiu, que ele alcançou, não era fácil. Era extremamente difícil. Extremamente difícil. Mas ele conseguiu vencer aos olhos dos homens. Ele conseguiu ser alguém aos olhos dos homens. Ele conseguiu uma posição invejável naquele império aos olhos do homem. Naquela cidade aos olhos do homem. Mas ele entendeu que tudo aquilo não tinha valor. Que tudo aquilo era fútil, era passageiro, que tudo aquilo acabaria. E ele entendeu ainda, irmãos, que a verdadeira felicidade não estava em conseguir aquilo que os homens entendem como vitórias. Ele entendeu que a vitória estava em morrer para si, para todas aquelas coisas, para que Jesus fosse o centro da sua existência. É preciso entendermos que é preciso viver e morrer para Cristo, para que possamos ganhar, para que possamos ter lucro. Oh, glórias!
o lucro da comunhão verdadeira com Cristo, o lucro de estarmos um dia na glória. Irmãos, às vezes a palavra de Deus ela nos parece muito pesada. Às vezes nós olhamos para a palavra do Senhor e nós não compreendemos o porquê que o Senhor determina algumas situações que aos nossos olhos são tão difíceis, tão difíceis. Nós temos que pautar a nossa vida em Jesus Cristo, irmãos. O apóstolo Paulo é um exemplo de alguém que colocou a sua vida em Jesus. E ele entendeu que Jesus fez muito mais por ele do que ele havia feito e fazia por Cristo. E ele entendeu, amados, que a sua vida sobre a face da terra não era para que ele vivesse para o seu prazer, para o seu bel prazer, para a sua alegria, para a sua satisfação, mas sim que ele precisava viver para satisfazer Cristo Jesus. Ele precisava viver para que o Senhor fosse exaltado na sua vida, para que o Senhor fosse glorificado na sua vida. E só dessa forma, irmãos, ele conseguiu essa comunhão verdadeira, essa comunhão real, profunda com o Todo-Poderoso, a ponto de ser usado de uma forma tão grande, tão grande. Tudo isso está ao nosso alcance hoje, está ao teu alcance, ao meu alcance. Toda essa verdade está diante de nós, mas é preciso entender o conceito que contrasta dois conceitos opostos. É preciso entender que se nós não vivermos uma antítese na nossa existência, nós não vamos conseguir a vitória em Cristo Jesus. E essa antítese é: a essência da vida é a morte. Para que você tenha a vida de fato, a vida verdadeira, é preciso morrer. Para que você possa experimentar Deus na tua vida, para que você possa experimentar as promessas de Deus, ter um coração quente, cheio, vibrante, fervoroso com o Senhor, é preciso morrer. Para que você possa ver o agir de Deus na tua vida, se você não morrer, não é possível. Você precisa morrer. A morte, irmãos, ela vem para que nós possamos deixar todas as coisas em segundo plano e vivermos exclusivamente para o eterno. O apóstolo Paulo, ele morreu para si, ele morreu para os seus desejos, ele morreu para os seus planos de dominar religiosamente aquela época. Ele morreu em todos os aspectos. E por fim morreu fisicamente, porque amou o Senhor, e a verdadeira vida veio à existência na sua vida. A verdadeira vida veio à existência na sua vida. Mas foi preciso morrer, foi preciso abrir mão de todas as coisas. Amém? A palavra é muito simples, amados, e nós precisamos analisá-la e trazê-la para dentro do nosso coração. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. O viver para mim é Jesus. Nós temos que viver Cristo de uma forma intensa, poderosa. Viver Cristo Jesus, com certeza, é a melhor escolha que o homem pode fazer. Pois é uma escolha que satisfaz completamente a nossa existência, que dá plenitude à nossa vida. E nós, amados, precisamos, diante de uma palavra tão simples, mas precisamos permitir que ela torne-se uma realidade e que haja uma entrega das nossas vidas a Cristo Jesus. Que nós possamos analisar mais uma vez a nossa vida. Será que Cristo Jesus tem dominado a vida? Será que Jesus domina o teu viver? Será que Jesus, Ele é o centro da tua existência, a razão do teu viver? Se porventura Jesus não é o centro, Ele não é a razão,
É tempo de experimentarmos uma transformação verdadeira, alcançando o favor de Cristo Jesus, igreja. Alcançando o Senhor. Nós temos que enraizar a nossa vida em Cristo Jesus. Enraizar a nossa existência no Senhor a ponto de sermos inabaláveis. A ponto de vivermos somente para satisfazer aquilo que Deus quer. Nós temos, amados, que entender que não estamos aqui para vivermos para nós mesmos. Não, o Senhor não te chamou para você ser independente. O Senhor te chamou para que tu sejas dependente. Cristo quer que você dependa dele 24 horas por dia. Isso é colocar o Senhor no centro, é morrer para nós mesmos, para que haja vida no nosso ser, para que haja vida. Amados, nós temos que buscar intensamente, urgentemente, desesperadamente, a presença de Cristo Jesus. Nós temos que correr para os pés do Eterno, como o apóstolo Paulo correu. A partir do momento que ele reconheceu que era preciso viver para Cristo, porque era o melhor, morrer para si mesmo, ele não parou um minuto sequer. Ele correu para fazer, ele viveu, ele se entregou, ele pagou o preço de ser alguém que tinha como razão de vida Jesus. E ele experimentou, irmãos, a presença do Eterno no seu viver, no seu dia a dia. Queridos, hoje é o tempo de nós deixarmos todas as coisas em segundo plano e vivermos somente o plano de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida. Tenha coragem de pagar esse preço. Tenha coragem de pagar o preço que o apóstolo Paulo pagou, o preço que Jesus pagou. Tenha coragem de pagar o preço que tantos outros na história da humanidade pagaram, porque amaram o Senhor acima de todas as coisas. Se nós não fizermos assim, eu tenho uma triste revelação para você. Se a tua vida não estiver ancorada em Cristo Jesus, você está perdendo tempo sobre a face da terra. Se a tua vida não estiver em conformidade com a vontade do Senhor, você está perdendo tempo. Porque logo você há de apresentar-se diante do Senhor. E descobriremos todos nós, que o Senhor chamou-nos para que vivêssemos uma vida nova com Ele. Não deixe de viver a vontade do Senhor. Amém? Procure viver Cristo, irmãos. Viva para Cristo. Isso é ter propósito. Morra para Cristo. Essa morte, ela te liberta de todas as amarras desse mundo. Morra para Cristo. Viver e morrer para Cristo gera lucro eterno, uma morada eterna na glória com o Criador. Que seja esse nosso alvo de vida sobre a face da terra. O Senhor te chamou, te deu vida, para que você se preparasse para esse momento. E prepare-se, porque esse momento está chegando. Amém? Que nós possamos deixar que o Espírito fale ao nosso coração, e assim possamos entender que a essência da vida é a morte, e vivermos a nova vida somente para Jesus. Nós vamos orar, vamos ficar de pé. Senhor, eu quero clamar, Pai, que Teu Espírito venha falar ao nosso coração de uma forma tão grande, a ponto de entendermos esta palavra, vivermos essa palavra, cumprirmos, Pai, as Tuas determinações, que nós possamos entender que é preciso morrer para que tenhamos a vida, que a essência da vida é a morte. Ó Senhor, fala conosco sempre,
para que assim a tua palavra fique guardada na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? A essência da vida é a morte. A essência da vida é a morte. Portanto, viva a nova vida com Cristo. Mensagem 1281.